Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para estrear uma nova minissérie no canal. Hoje eu vou começar uma saga resumindo o livro Asas de Fogo, A Profecia dos Dragões. Nessa minissérie eu vou contar tudo o que acontece nesse livro, e esse livro é muito bom. E como vocês viram no título, esse primeiro episódio vai se chamar A Profecia. Então, eu espero que vocês gostem da história. Eu me inspirei muito nos vídeos da Hipopoticamente Falando. É uma história muito boa sobre magia. Um monte de coisa louca acontece. Então eu espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscreva no canal. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Vamos lá. Há muito tempo atrás existia um reino chamado Pirra. E era um reino onde tinha era meio que uma ilha muito grande, digamos assim. E nessa ilha houve várias guerras de várias criaturas diferentes. Porém, uma dessas criaturas eram os dragões. Os dragões logo se tornaram predominantes nas ilhas. Isso porque eles eram os únicos das criaturas que tinham rainhas. E essas rainhas governavam cada espécie de dragão. Na Asa de Fogo existem diferentes espécies de dragões. Dragões que são, como eu disse, governados por essas rainhas. E quando os dragões começaram a ser organizados por rainhas, eles venceram as guerras com outras criaturas, como os sucateiros, e ficaram predominantes lá, vivendo uma relativa paz. Porém, o que eles não esperavam é que justamente as rainhas que tinham trazido a paz iriam trazer a guerra. Porque existia uma grande briga sobre quem deveria ser rainha, pois a rainha precisava ser desafiada por uma de suas filhas, e com a rainha morta por uma delas, a que matou se tornava a nova rainha. Muitas vezes as rainhas eram desafiadas até porque não eram filhas delas, o que gerava muitas trocas de trono ao longo dos séculos. E foi justamente aí que tudo deu errado. Mas antes vamos falar das 7 espécies de dragões. A primeira espécie que vamos falar são os azabarro. Cada espécie de dragão é adaptada com o seu ambiente que vive lá na ilha de Pirra. E na ilha de Pirra existem os pântanos, que é justamente onde vivem os azabarro. Eles têm escamas blindadas e presas de cor marrom, espécies de cor marrom, às vezes com subescamas âmbar e douradas, cabeças grandes achatadas com as narinas no topo do focinho. E os azabarro conseguiam cuspir fogo, mas eles precisavam estar uma temperatura quente para isso. Ou seja, se eles estivessem no Polo Norte, eles não conseguiriam fazer uma fogueira. Mas eles também podiam conseguir, como eles eram do pântano, eles conseguiam também repreender a respiração por uma hora debaixo d'água, o que fazia com que eles pudessem atravessar os rios e até o mar que banhava a ilha de Pirra. Depois dos azabarro, nós temos os azareia. Os azareia é uma das espécies mais importantes para a história. Os azareia eles são uma espécie que vive no deserto, onde vivem muitas criaturas bem hostis. A parte mais hostil de Pirra é o deserto, porque é lá onde tem a maior concentração de sucateiros. E de todas as outras criaturas que foram oprimidas pelos dragões, os sucateiros eram os que mais atormentavam e que mais conseguiam resistir a eles, pois eles eram espertos ladrões e queriam muito roubar o tesouro que as rainhas possuíam. Os azareia tinham escamas brancas cor da areia, para justamente se camuflar e ficarem meio que invisíveis lá no deserto. Eles não precisavam muito de água, e eles tinham uma característica que nenhum dragão de outra espécie tinha, que era o fato de poder ter um veneno em sua cauda, tipo de escorpião, e poder picar qualquer um e matar um dragão em segundos, o que fazia com que eles tivessem uma arma mortal, literalmente, um veneno, sem precisar levar, que era só deles. Então, também temos os Azazel. Sobre os Azazel, eles são, apesar desse nome Azazel, eles seriam mais com asa-fogo. E o motivo disso é porque o Azazel, eles também têm muita conexão com o céu, mas também com o elemento fogo que eles representam no caso. Tanto que eles são alaranjados mais pro vermelho. E eles podem cuspir fogo em qualquer tipo de temperatura, mesmo se estiverem gelados. E também, além de poder cuspir fogo, eles são excelentes voadores, mais do que qualquer outro dragão,
Por isso que eles vivem nas montanhas, que normalmente cansaria um dragão minimamente. Eles conseguem chegar na montanha numa velocidade incrível. Também nós temos os Azamar, que eles seriam meio que uns dragões marinhos, já que eles viviam ao redor da terra de Pria, ou também nos rios, e eles precisavam muito de água, eles esperavam água, eles não conseguiam cuspir fogo, diferente da maioria dos dragões. Nós também temos as asas-chuvas, que elas têm uma capacidade normal para cuspir fogo, mas elas não têm um fogo muito forte. E elas também tinham uma capacidade que nenhum dragão tinha, de se tornar invisível. Ou seja, uma asa-chuva, você vai conseguir ficar invisível por horas, e se ninguém encostasse nela, ninguém ia achar. Também nós temos os asa-gelo, gelo que vivem nas partes mais geladas de Pirra. E os asa-gelos são, como o próprio nome diz, dragões muito gelados. Em vez de cuspir fogo com uma arma, como a maioria dos dragões, eles copiam um ar tão gélido que pode congelar qualquer um que se contaminar com um ar gelado. Só que se eles ficarem quentes demais, eles não conseguem cuspir esse ar. E nós também temos os Azanoite, que é a minha espécie favorita de dragão, já que eles são pretos como a noite, e eles têm poderes que nenhum dragão tem, que é o de poder prever o futuro e trazer até previsões do mistério. E o fogo deles era a coisa mais quente, quase tão quente quanto de um Azazel. E eles são bem misteriosos, tanto que ninguém sabe quem é a rainha deles. Agora vamos começar sobre o que aconteceu para aquela paz que tinha se instaurado ter acabado. Como existia a destronação, digamos, de rainha, no livro tem a exata parte em que eles falam sobre como a guerra começou. Então eu vou narrar aqui para vocês. Praticamente o motivo de uma guerra ter começado foi nos Azareias. E apesar de no livro não termos a ser exatas de como aconteceu, a gente tem mais ou menos uma cena que mostra isso. Então eu vou começar a ler para vocês. Antes de tudo, eu preciso falar que essa cena ela foi encenada pela Sol e por alguns outros dragões que não estavam na cena, no caso, dragões crianças. Então a gente não tem a cena realmente. Mas vamos lá. Sou a rainha há muitas e muitas eras, disse a rainha. Ninguém ousa me desafiar pelo trono. Eu sou a rainha Azareia mais forte que o mundo já viu. Não esqueça do tesouro, sibilou sua filha. Ah, verdade, disse a rainha. Provavelmente por causa do meu tesouro. Eu tenho um montão de tesouros porque eu sou uma rainha muito importante. Eu sei que esses diálogos são meio ruins, mas é porque não é bem a cena em si. É como se estivesse meio zoando. Mas serve pra gente entender como é que foi. Mas vamos lá. Alguém falou em tesouro? Rugiu um sucateiro. Pra quem não sabe, como eu disse, sucateiros eram criaturas hostis dos dragões. Não, você não tem medo. Você é a rainha Oasis, a rainha grande e malvada dos dragões da areia. Certo, bradou a rainha. O que esse sucateiro minúsculo faz no reino de areia? Eu não tenho medo de sucateiros minúsculos. Eu vou sair comendo uma bocada só. Então o sucateiro rugiu e fez outros sons esquisitos. Disse o sucateiro: Estou aqui para roubar o tesouro de uma lagoa magnífica. Não vai não, disse a rainha. Então, quando a rainha mal pôde esperar, o sucateiro a matou. Ah, impossível! Uma rainha derrotada por um sucateiro desprezível. No caso, ela foi ferida e estava quase morrendo. Por um sucateiro desprezível. O reino vai ruir. Oh, meu tesouro, meu amado tesouro. E assim morreu a rainha. Hahaha, disse o sucateiro. O tesouro é meu. E foi-se embora, roubando o tesouro dos Azareia. Ah, não! Nossa irmã morreu e o tesouro se foi, disse uma das princesas. Mas o pior, nenhuma de nós a matou. Então quem será a rainha agora? Eu estava a ponto de desafiá-la, disse a outra princesa. Eu teria lutado contra ela até a morte pelo trono. Eu deveria ser a rainha. Não, eu deveria ser a rainha, disse a outra princesa. Eu sou a mais velha, a maior, e eu teria desafiado primeiro. As duas princesas se olharam. Encararam. Bora, sei lá não. Para de ser pessoas que nem um... Tá. Aí as duas princesas se encararam e uma delas disse: Agora eu devo ser rainha, como princesa mais nova.
Eu teria o reino mais longo e isso seria ideal para os Azareia. E pausou. Zou e a outra princesa disse: Eu sou a mais bonita. Eu deveria matá-las agora, rosnou uma das princesas. Você e que exército? Perguntou a outra. No caso, são 3 princesas. Disse a princesa número 1, digamos assim. Que boa ideia, vou montar um exército. Um exército de azareia, disse a Flama. E aí você vai se arrepender. Você não é a única que pode fazer alianças, disse uma outra princesa. Eu vou trazer o Azacelso para o meu lado e os Azabarro. Putz, eu não sei se é Flama ou não. Mas enfim, são as princesas, gente. O livro é um pouco confuso. Daí a gente vai ver quem ganha essa guerra. Houve uma pausa. As duas olharam e esperaram. Ah, é? Façam isso, eu vou me aliar com o exército dos Azagelo. E falando nisso, a maioria dos Azareia me quer como sua rainha. Querem? Quem disse? Fecha a matraca, disse a princesa. Morto não fala. Tem vários pergaminhos recentes sobre isso. Fulgor é muito popular em sua nação. Então por que ela não pode ser rainha? Rainha. Disse a serva, empregada. Então as duas princesas brigaram e decidiram transformar todos aí numa guerra mundial. Então, agora a gente precisa parar para falar sobre o Porvir. O Porvir era um dragão asa-noite que vivia junto dos asa-noite como um qualquer assim. E como eu disse, os asa-noite tinham o poder de prever o futuro. Então, quando essa guerra começou, a maioria dos dragões começaram na guerra. Porém, existiam alguns neutros, como os próprios asa-noite e os asa-chuva. E esses neutros queriam que a guerra acabasse, porque eles viam seus próprios irmãos se matarem como se não houvesse amanhã. E por causa dessa guerra, Porvir ficou muito preocupado com a situação. E aí ele acabou recebendo uma profecia que dizia sobre o fim dessa guerra. Então eu vou ler a profecia para vocês aqui. Quando a guerra 20 anos durar, os dragonetes virão. Quando lágrimas correrem, o sangue a terra banhar, os dragonetes virão. Encontre o ovo de azamar do azul mais profundo. Asas da noite virão de qualquer lugar do mundo. No topo das montanhas esteja atento. O maior ovo lhe dará as asas do vento. Para as asas da terra, procure em meia lama por um ovo da cor da chama. Escondido das rainhas rivais, a azareia aguarda pelos sinais. Das 3 rainhas que vão inflamar, fulgurar e ferver, 2 morrem e uma deve aprender. Ao curvar-se a um destino mais poderoso e presente, o poder das águas de fogo chegará preeminente. 5 ovos para chocar na noite mais brilhante, 5 dragões vindo para findar a guerra constante. A escuridão se elevará para trazer a luz cintilante. Os dragonetes estão chegando. Agora, quando essa profecia foi feita, dragões que já não estavam felizes com a guerra se juntaram. Dragões que, por teoria, deviam ser inimigos já que estavam ao lado dos opostos da guerra. Então, mas esses dragões eles não se portavam e eles fizeram um grupo comum, chamado os Garras de Paz. Porque até então, naquele momento, não havia esperança sobre o fim da guerra. Mas quando essa profecia surgiu, ela foi espalhada pelos 4 ventos. E esses os Garras de Paz, como eu disse, surgiram. E quando os Garras de Paz surgiram, eles decidiram que deveriam procurar esses ovos, como diz na profecia, e aí protegê-los até que eles chegassem à idade adulta para acabar com a guerra. Então a gente precisa apresentar os Garras de Paz mais importantes: Duna, Cascata e Kiri. Esses três são personagens que a gente ainda não sabe, porque eu ainda não terminei o livro, mas esses personagens vão ter mais exploração mais pra frente. Esses três foram justamente escolhidos para cuidar dos ovos de dragões enquanto eles fossem procurados. E os 4 ovos foram achados como foi dito na profecia. Porém, quando Fulgor foi pegar um último ovo, algo inesperado aconteceu. Então, eu vou ler o livro aqui para você. Ler o livro não, né? No caso, fazer um resumo. Vamos lá. O Fulgor estava indo, tinha acabado de pegar o ovo do Azazel, que era o último que faltava.
Até quando ele estava voando, ele de repente percebeu que havia 3 dragões acima dele, por causa das sombras no chão. E ele acabou sendo capturado por eles. Então ele simplesmente ouviu: "Amarrem a boca dele!" ordenou a dragoa. "Rápido!" Tarde demais, a língua bifurcada da dragoa de cor de areia escorregou pela boca. "Você não vai nos congelar, dragão de Azazelo." "Ele estava com isso, Rainha Flama," disse um dos dragões que acompanhava a dragoa, que aparentemente parecia ser a líder. "Isso não é um ovo de Azazelo," sibilou. "Você o roubou do palácio de Azazel," disse a Rainha Flama. Rainha Flama não, né? A Flama. Lembra que, a propósito, a Flama é uma das princesas que estava cancelando a guerra e foi por isso que a guerra aconteceu. E ela é uma personagem muito malvada. E sobre ela a gente ainda vai. Ela ainda aparece mais no livro. E a gente vai falar muito dela, porque ela é uma personagem muito importante. "Você achou que ninguém notaria?" perguntou Flama. "Minha aliada Zacel não é burra. A Rainha Rubra sabe de tudo que se passa no reino. Ela recebeu reportes de um ladrão azagelo à espreita por lá. E eu achei que se eu te encontrasse, um pouco de violência deixaria minha visita menos inteligente." Fulgor sibilou. Os olhos de Flama pareciam testemunhar a própria morte e sangue mal encarnado no mundo. "Sim, este é um ovo de Azazel a ponto de excluir," ele continuou Flama. "Por que minha irmã mandaria você roubar um dragonete de Azazel? Fulgor odeia qualquer dragão mais jovem e mais bonito que ela." No caso, Fulgor é a irmã de Flama, que justamente está fazendo a guerra inimiga dela, etc. Flama parou para pensar um momento e ela se lembrou de uma coisa. "A não ser que a noite mais brilhante seja amanhã." A cauda dela chicoteou, qual de escorpião? Até porque, querendo ou não, a Flama era uma areia, como disse, as areias tinha esse veneno, essa corda de escorpião. "Você não está no exército de Fulgor, não é? Você é um desses pacifistas covardes." "Os garras de paz?" perguntou um dos soldados. "Eles são reais?" Flama continuou. "Um bando de vermes chorando por causa de um pouquinho de sangue. Desamarre ele, e essa região não vai conseguir congelar ninguém até que suas escamas esfriem," disse ela. "Diga-me, dragão de gelo, realmente acredita na profecia daquele essa noite convencido?" "Já não morreram dragões demais nessa guerra?" respondeu Vitor. No caso, o nome dele era Vitor, não era Vultor, é Vitor, o nome do dragão que pegou o Azagelo. "Pira inteira sofreu nos últimos anos. A profecia diz..." "Eu não ligo! Nenhuma profecia decide o que acontece comigo," disse Flama. "Não vou deixar um bando de palavras ou dragões bebês escolherem quando eu morro ou para quem eu me curvo. Podemos ter paz quando minhas irmãs morrerem e eu for a rainha dos Azareia," disse Flama. "Os dragonetes estão vindo, queira você ou não, e vão escolher quem será a próxima rainha Azareia." "É mesmo?" disse Flama. "Então, Azagelo, este ovo faz parte de sua profecia patética?" Vitor ficou imóvel. "Licença," chamou. "Tem um dragonete do destino aí?" disse Flama, apontando para o ovo. "Pronto para sair e acabar com essa guerra horrorosa? Pare com isso. Diga-me, o que acontece com sua profecia preciosa se um dos 5 dragonetes nunca nascer?" "Você não... Ninguém machucaria um ovo de dragão." "Nenhuma asa do vento para ajudar a salvar o mundo," disse Flama. "Uma história tão, mas tão triste. O que quer dizer que devemos ter muito, muito cuidado com esse terrivelmente importante e minúsculo... Ops!" E Flama quebrou o ovo, sem pensar 2 vezes. "Não!" gritou Victor. "E lá se vai seu destino. E lá se vai seu grupinho patético. Você é uma monstra. Nunca vamos desistir. Os dragonetes virão e acabarão com a guerra. Mesmo que isso aconteça, já vai ser tarde demais para você." E Flama pegou a sua cauda e feriu Vitor, o matando com seu veneno letal. "Perfeito. Essa deve ter sido a última vez que ouvimos falar dessa profecia estúpida. Vamos achar outra coisa para matar." Então, depois disso, Kiri, que havia observado tudo de longe, apareceu e viu o ovo. Depois ela voltou e viu Duna.
Duna e entrou na passagem secreta e falou: "Me cumprimento com os garras de paz", sibilou uma voz nas sombras. "Kiri, é você?" "Esperamos as asas de fogo", respondeu Kiri. "Não que vá ser de grande ajuda agora. Victor está morto." Cascata olhou para Kiri, no caso é o Cascata. "Mas o ovo de Azazel quebrado", disse Kiri. "Se foi, é o fim, Cascata." "Não pode ser", disse ele. "Amanhã é a noite mais brilhante. As luas estão cheias pela primeira vez em um século. Os dragonetes da profecia têm que eclodir amanhã." "Bem, um deles já está morto", disse Kiri. "Eu devia ter roubado o ovo de Azazel. Conheço o reino dos céus. Eles não teriam me pego novamente." Cacata fez uma careta, coçando as guerras no pescoço. "Asha também morreu." "Asha?" Ele perguntou. "Como?" "Ela foi pega numa briga entre as forças de Fulgor e Fervor." No caso, Fulgor e Fervor são as irmãs de da Flama, a caminho daqui. Ela até conseguiu chegar com o ovo vermelho de Azabarro, mas morreu em seguida por causa dos ferimentos. Então somos eu e você e Duna para criar esses vermes. Tudo por causa de uma profecia que não pode ser cumprida. Vamos quebrar esses ovos amaldiçoados de uma vez e resolver isso. Já vamos estar bem longe quando os garras de paz retornarem por causa dos dragonetes." "Não!" sibilou Cascata. "Manter os dragonetes vivos pelos próximos 8 anos é mais importante que qualquer coisa. Se você não quiser fazer parte disso..." "Ah, cala a boca!" respondeu Kiri. "Eu sou a dragão mais forte das garras de paz. Vocês precisam de mim. Não importa o que eu ache desses dragonetes nojentos. Mesmo achando que pelo menos um deles seria um Azazel." "Eu vou achar um quinto dragonete", respondeu Cascata. "Não dá para voltar no reino dos céus, seu idiota. Eles vão aumentar a segurança na incubadora. Então eu acho um ovo em outro lugar", disse ele. "Os chuvas nem contam seus ovos. Eu podia pegar um da floresta tropical sem ninguém tocar." "De todas as ideias terríveis que você teve", disse Kiri, "os chuvas são criaturas asquerosas. Nem se comparam aos Azazel. "Temos que fazer alguma coisa", disse Cascata. Em 8 anos, os garras de paz virão procurar 5 dragonetes. A profecia diz que devem ser 5, e nós vamos cumprir essa parte, não importa como. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que gostado desse primeiro episódio. E é isso. Beijo, tchau!